Boa tarde, estamos começando mais uma entrevista no Amazonas Atual pelo Facebook, desta vez para conversar com o deputado Josué Neto. O deputado Josué foi reeleito nesta legislatura, né, nessa eleição passada, em outubro de 2018, e começa um novo mandato em 2019, possivelmente como presidente da Assembleia Legislativa. Vai disputar a eleição, deputado. Boa tarde, Valmir. Boa tarde a todos os seus telespectadores, aí, amigos e amigas do Amazonas, acompanhando o site Amazonas Atual. Uma alegria estar aqui com você pela primeira vez. Ser entrevistado por você é uma honra. E é isso aí, nós estamos começando já esse trabalho de um novo mandato. Um mandato que oficialmente terá início dia 1º de fevereiro de 2019. Meu nome tem sido cotado juntamente com demais nomes de colegas valorosos, como o deputado Serafim e também o deputado Belarmino Lins, e ainda o colega Dermilson Chagas, que são pessoas aí que já têm uma certa experiência, né? Tanto o Dermilson quanto o Serafim Corrêa já vão para o 2º mandato, o Belão está indo para o 8º mandato e eu estou indo para o 4º mandato. Então, são os nomes hoje que são cotados, que a imprensa tem dado aí bastante visibilidade e que nós realmente estamos conversando com alguns colegas, sendo procurado por outros. E se nós fizermos parte aí dessa nova composição da mesa como presidente a partir de 2019, claro que vou utilizar a experiência já de 2 mandatos de presidente da casa, indo para o 3º, e se Deus quiser, dessa vez melhor, né? A gente tem que passar o tempo e tentar melhorar. E é isso que eu pretendo fazer, se for o caso, né? Se assim a maioria dos colegas me escolherem, a gente vai exatamente para fazer um mandato voltado para a população do Amazonas, estando mais próximo. E é isso que eu pretendo fazer, se for o caso. Eu estava aqui tentando localizar a entrevista. A gente Localizou. Chegou com um delayzinho aí. Deputado, como é que se dá essa eleição, essa campanha eleitoral para a eleição para presidente de um poder legislativo, por exemplo? É fácil porque só são 24 votos, mas é acirrado pelo mesmo motivo. Né? Se você levar em consideração que nós temos aí 4 deputados, seria uma média de 6 votos para cada um. Né? O meu e mais 5, o Belão e mais 5, o Dermilson e mais 5, o Sarafa e mais 5, aí acaba a votação. Só são 24 votos. Mas a gente está falando isso de números. Na verdade, na prática do dia a dia, não é tão fácil assim. A eleição ela só é um turno, né? Quem tiver a maioria leva. Exatamente, não tem segundo turno. Né? Não há essa literatura, não há esse regimento que diga que nós vamos ter segundo turno caso algum colega receba 12 ou menos de 12 votos e tenha a maioria dos votos. Não, o que eu digo é o seguinte, você falou o meu voto e mais 5. Se eu tiver 6 votos, o senhor pode ser eleito e o outro deputado teve lá 5, o outro 5, o outro 4. E o outro 3, né? É por aí, é isso mesmo. Não tem a história de ter 50% e mais um, ou seja, 12 votos e mais um 13. Não há essa necessidade. Só haveria essa necessidade se fossem 2 candidatos apenas, mas havendo 3, 4, qualquer maioria simples já se torna o presidente da casa de acordo com o nosso regimento. Mas o dia a dia é um dia a dia de conversa, é um dia a dia onde a gente tem falado com muitos colegas e a gente tem tentado mostrar por que poderemos ser ou não um bom nome para representar o colegiado de 24 deputados. Essa eleição é uma eleição atípica porque o governador que ganhou a eleição não tem representante, né? O PSC não tem nenhum representante.
O partido do vice-governador também não tem. Então, os partidos estão à vontade aí para tentar conquistar essa É verdade, né? A presidência. coligação do atual do governador futuro, Wilson Lima, ela não elegeu nenhum deputado, né? É certo que muitos dos deputados que estão hoje reeleitos, como é o caso do deputado Serafim, deputado Alessandra Campelo, deputado Josué Neto, nós tenhamos apoiado no segundo turno o governador eleito. E isso nos dá uma proximidade, né, em colocar o nosso nome à disposição. Como é que foi esse apoio? Porque o PSD não formalizou apoio, né? O presidente do partido disse que não apoiaria ninguém. O PSD deixou livre, né? Ele falou, olha, deixando os nossos correligionários, nossos partidários livres para apoiar quem quiser, e assim foi. Assim foi com todos os deputados. Nós temos um deputado federal eleito, o deputado Sidney Leite, o deputado Ricardo Nicolau, né, que também é do PSD, e só. Né? E temos outros colegas que participaram da eleição, mas não se elegeram. Então, deputado, pelo que eu sei, o deputado Sidney Leite apoiou o governador futuro Wilson Lima, e o deputado Ricardo Nicolau realmente ele não se envolveu na campanha. O senhor tem o apoio do governador eleito? Não, eu não tenho o apoio do governador eleito. Ainda bem, eu acredito que essa eleição da Assembleia Legislativa ela é uma Assembleia independente, porque os poderes são independentes e harmônicos. Então, uma interferência do governador nesse momento seria até muito ruim. Ruim porque nós temos que respeitar a independência entre os poderes. A Assembleia Legislativa ela não se envolve na escolha do desembargador presidente do TJ. E nem o presidente do TJ se envolve na eleição da presidente da Assembleia, e assim deve haver essa independência entre os poderes. O apoio político é algo que é importante, mas mais do que importante é a gente não ter o veto de nenhum dessas instituições. E quando eu falo instituições, eu saio um pouco dos poderes legislativo, judiciário e executivo, e vou até, por exemplo, o TCE, vou até as outras instituições fortes, como a OAB, por exemplo. Nós temos informações, por exemplo, que a OAB tem uma simpatia pela minha candidatura, mas a OAB não interfere. Ela pode apoiar de alguma forma, dizer por que a candidatura do deputado, qualquer um que seja, é importante para essa relação e para os advogados no caso da OAB. E assim por diante. Pois é, mas quando geralmente os candidatos dizem, o governador também diz que não interfere na eleição da Assembleia, mas a gente sabe que por baixo dos panos, nos bastidores, tem interferência sim. Veja bem, eu acho que o importante aí, para mim, é eu não ter o veto do governador. Né? E isso eu já ouvi dele próprio. E já pedi para alguns colegas perguntarem dele, governador Wilson Lima, o senhor tem veto ao nome do deputado Josué Neto? De forma alguma. Então não existe esse veto. A nossa candidatura é uma candidatura independente que não está ligada nem 100% a ele, nem muito menos à oposição dele. E aí a gente consegue transitar entre colegas que se elegeram pelo lado do atual governador Amazonino Mendes, assim como a gente consegue também ter apoio dos colegas que apoiaram o Wilson Lima no segundo turno. Né? Então, eu acho que essa característica de independência, ela no momento certo, ela vai se colocar como uma candidatura que vem fortalecer o legislativo. Um mandato de dentro do legislativo, para o parlamento, para os deputados, e assim sempre fazendo um esforço imenso para apoiar tudo que for necessário, tudo que for bom para o estado do Amazonas, garantir aos deputados terem todas as suas estruturas para exercer um bom mandato e fazer com que a Assembleia Legislativa fique mais próxima
das pessoas. Pois é, quando eu falo interferência, não é vetar, né? Porque seria um escândalo se o governador eleito ou não vetasse o nome que foi escolhido pela Assembleia Legislativa. Quando se fala de interferência... Ou que está sendo escolhido, né? O governador ter ali uma pessoa que ele confie mais ou confie menos e trabalhar nos bastidores para que essa pessoa se eleja, né? Sim. A gente sabe que isso ocorre, né, tanto no Congresso Nacional como nas Assembleias Legislativas, nas câmaras municipais. O Poder Executivo tem interesse de colocar alguém que ele confia ali, que ele acha que não vai atrapalhar o governo dele, né? Essa é a regra geral, concordo com você. E eu acho que, pelo mesmo motivo que você perguntou, e que você, na verdade, que você afirmou que nenhum deputado se elegeu da base do governador, a resposta também passa por aí. Né? Se nenhum deputado se elegeu pela base do governo, não existe uma preferência do futuro governador, do governador eleito, em escolher um deputado que seja do seu círculo mais próximo, porque não existe esse círculo mais próximo. Se esse círculo mais próximo fosse ponto de decisão para escolher, ele teria que escolher entre Josué Neto, Serafim Correia e Alessandra Campelo, que foram os 3 deputados que estiveram nas ruas pedindo voto para o governador Wilson Lima. Então, me sinto apto para isso. E o que é mais importante, não existe o veto nem dele e nem do grupo político que nasceu junto com ele lá bem antes das convenções para as eleições de 2018. Na semana passada o senhor teve ali um entreveiro com o presidente da Assembleia, Davi Almeida. Tiveram uma discussão em público, em plenário, né? Sim. O senhor chegou a dizer que ajudou a colocar o Davi lá. Votei nele, né? Eu votei nele, eu pedi ele voto para ele. Ele era do seu partido, na verdade, na época. Nós éramos do mesmo partido na época. Nos elegemos juntos em 2014. Fui presidente da Assembleia em 2015 e 2016. Em 2017 e 2018, o deputado presidente Davi Almeida, ora esteve na Assembleia Legislativa, ora esteve à frente do governo do Estado. Esse assunto desses entreveros aí é algo que já passou, nós já conversamos. É claro que se você me fizer qualquer pergunta, responderei sem omitir nada. Mas o Davi é uma pessoa da qual eu convivo há 12 anos, dia após dia, diariamente. Nos elegemos juntos a primeira vez em 2006. E de lá para cá sempre estivemos juntos, né? Claro que juntos fisicamente, né? Próximo, mas em alguns momentos ele de um lado político e eu de um lado oposto. Isso não quer dizer que nós tenhamos nenhuma falta de respeito um com o outro. Pois é, o senhor ali agiu até de uma forma diferente, né? Não é muito o seu estilo aquele... Na verdade, o que acontece? Começou por conta de um projeto que é de autoria do deputado Davi Almeida em instituir um núcleo de coordenação para a implementação de emendas. E tudo que se refere às emendas parlamentares até hoje é realizado dentro da Comissão de Assuntos Econômicos, da qual eu sou presidente. O que eu quis explicar para o presidente Davi Almeida? Que existem atualmente 3 projetos que criam novas estruturas na casa. O núcleo de coordenação das emendas, ele é o terceiro desses 3 na ordem de cronologia. Foi o terceiro, foi o último que foi apresentado. E os outros 2 que foram apresentados anteriormente, eles criam novas estruturas, porém essas novas estruturas elas são incorporadas às estruturas já existentes. Ou seja, elas favorecem, fortalecem as estruturas antigas. É criada uma nova estrutura e se integra a uma estrutura já antiga para fortalecer aquilo que já existe na casa. Esse terceiro projeto, que é de autoria, o único que é de autoria do deputado Davi Almeida, ele não segue essa mesma linha dos 2 demais. Ele cria uma nova coordenadoria e esvazia
a Comissão de Assuntos Econômicos. Foi isso que eu expliquei. Disse para ele que isso estava acontecendo, fiz essa correlação entre os outros projetos mais antigos e nós nos desentendemos por isso. Ele fez duras críticas a mim e eu devolvi da mesma forma com duras críticas a ele e que nada tem a ver com a presidência da casa. O que tem a ver é que eu sou economista, deixei de ser presidente da casa para ser presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, que é uma comissão extremamente importante. Hoje, talvez ela seja mais importante do que a CCJ, porque é por ela que passam os orçamentos do governo, não só a LDO, que é apresentada em julho, como a LOA, que é apresentada agora, no final de dezembro. Além disso, a tramitação das emendas. Então, nós pegamos uma comissão que antes não tinha expressão nenhuma, transformamos a Comissão de Assuntos Econômicos nesses últimos 20 dias como uma pauta positiva da Assembleia Legislativa. E claro que alguém, que eu tenho certeza que não foi da cabeça do Davi, colocou na cabeça do Davi que aquela comissão teria que ser esvaziada. E eu não aceitei, como não vou aceitar, porque nós fizemos pela primeira vez a Comissão de Assuntos Econômicos funcionar, ter credibilidade, ser a pauta e agenda positiva da Assembleia Legislativa, que isso favorece a casa como um todo. E eu não consigo aceitar esse tipo de olhão, que na verdade foi colocado um olhão na Comissão de Assuntos Econômicos. O senhor falou em independência dos poderes. Eu considero que, desde que eu comecei a acompanhar o trabalho do parlamento, a legislatura em que houve mais independência entre os poderes legislativo e executivo foi agora, na gestão do Davi Almeida, por uma razão que a gente por uma razão eleitoral. Uma questão eleitoral. Mas houve ali uma independência, nós tivemos, o Amazonas teve chegou a ter uma maioria oposicionista na Assembleia Legislativa, coisa que historicamente a gente não tem. Como é que o senhor enxerga o parlamento no futuro, a partir de 2019? Veja bem, o parlamento não é nenhum mistério, né? O parlamento ele é exatamente a representação da sociedade, né? Nós temos lá colegas parlamentares que defendem o meio ambiente, outros que defendem a produção, outros que defendem a educação, a saúde. Tem colegas que defendem tudo. Tem colegas que são do interior do Amazonas, outros que só têm voto na capital. Então, ele representa exatamente a 100% da população do Amazonas. E o parlamento ele é isso, ele é feito de proposituras, de ideias e, acima de tudo, da democracia, quando ele nasceu lá ainda com os romanos e com os gregos. E aí a gente, que pode enxergar na frente? A gente tem que ter um pouco de paciência, porque nós temos que analisar que é um novo governo e nós temos 11 deputados novos na casa, de primeiro mandato, que ainda vão assumir o mandato. Nós temos 13 colegas deputados estaduais que a sua grande maioria nunca foram oposição. Ora com o Eduardo Braga, com o Omar, com o Melo, com o Davi ou com o Amazonino. Tem colegas ali que nunca foram oposição. Como é o caso do Belão, por exemplo. O senhor já foi? Já fui oposição. A quem? Eu vou já lhe responder. Vou terminar a primeira pergunta. Tá, tudo bem. Primeira parte. Vamos lá. E aí, esses colegas que nunca foram oposição ainda vão se ajustar nesse caminho, né? Adjuto Afonso, Dermilson Chagas, né? Em algum momento eles vão encontrar a sua colocação nesse novo governo que virá. Então tem que ter um pouco de paciência e esperar o que vai acontecer. E eu acho que eles mesmos ainda não têm a ideia do que serão a partir de 2019. Poderá começar como oposição e daqui a pouco ser situação. Deputado Sinésio é PT, é Sinésio Campos.
Sinésio nunca foi oposição, apesar do PT ter um discurso de oposição. É o caso do Zé Ricardo Wendling, né? O partido ser oposição, em tese, né? Mas o deputado... Exatamente, né? E aí, respondendo a sua pergunta, eu estive como independente e oposição entre fevereiro e até o momento atual do governador Amazonino Mendes. Claro que sempre mantendo uma coerência, sempre mantendo o respeito. Eu não sou aquela oposição de subir na tribuna e dizer que o governador é ladrão, que o governador tá fazendo tal coisa errada. Muito pelo contrário. O clássico desse novo momento da minha vida foi quando o governador decidiu tirar algumas atribuições da CEPLANCT, encaminhando para a Cefaz. E aí eu fiz todo um estudo histórico, ele fez isso no final da década de 80, quer dizer, 30 anos atrás, e lá atrás não deu certo. Quando ele tirou algumas atribuições da CEPLANCT, colocando para a Cefaz. Ora, a Cefaz ela arrecada e fiscaliza. A CEPLANCT, nas devidas proporções, é como se fosse o Ministério da Indústria e do Comércio. Ela incentiva, ela faz lobby para o empresariado cada vez investir mais. Ele concede incentivos. A CEPLANCT ela é para trazer os investidores, enquanto que qualquer política de fiscalização e de arrecadação ela afugenta os investidores. Então, são funções distintas, diferentes, antagônicas, do qual a gente não pode colocar essas funções completamente diferentes numa mesma pasta. E aí eu fui atrás de todos esses... Claro que a gente rebateu isso de uma forma muito mais ampla, mas acabou que 2 ou 3 dias depois o governador Amazonino Mendes retirou essa proposta e hoje continua aí a CEPLANCT, que eu chamei na época de patinho feio, continua sendo. A CEPLANCT é como se fosse, dentro do estado do Amazonas, uma SUFRAMA. A SUFRAMA está para o governo federal dentro da Amazonas, assim como a CEPLANCT está para o governo estadual dentro do Amazonas. Nós precisamos melhorar a nossa política de planejamento dentro do governo do nosso estado, dentro do que cabe às funções do executivo estadual. Era isso que eu gostaria de lhe explicar. O senhor, na eleição passada, teve ali uma espécie de um descontentamento com o próprio partido, com o PSD, por conta do lançamento de candidaturas outras dentro do partido, como a da ex-primeira-dama Nesme Aziz? Não é verdade. Eu não tive descontentamento com o partido por conta disso. A informação que eu tive foi de que houve esse descontentamento. Não, de jeito nenhum. Veja, o casal Aziz, tanto o Omar como a Nesme, sempre terão o meu respeito. A Nesme é uma senhora, é uma mulher que tem um trabalho completamente diferente do meu. Né? Inclusive, das atuações dela como primeira-dama, sempre foram muito diferentes das minhas ações como deputado. Então, o caminho dela eleitoral seria, como foi, completamente diferente do meu. A votação da dona Nesme deve ter tido em torno de 80% dos votos na capital, Manaus. E eu tive mais de 60% dos meus votos no interior do estado. Então, qualquer descontentamento da minha parte sobre isso, e aí isso a gente não pode levar com as emoções, nem pensar com o coração, porque quem pensa é a cabeça, é a nossa inteligência e as nossas estratégias. Eu não poderia levar para esse lado de descontentamento, porque, de uma forma muito simples, não há incompatibilidade. Nós nunca eleitoralmente teríamos ou tivemos algum problema, porque nós não disputamos o mesmo voto. E está aí os números, vai pegar a votação da dona Nesme no interior e na capital e pegar a minha votação no interior e na capital. De nenhuma forma houve descontentamento nesse sentido.
O PSD fez só 2, né? Conseguiu reeleger 2 deputados. O deputado não Ricardo elegeu Nicolau nenhum. e a mim. Pois é, eu digo que foram 2 reeleitos e nenhum. Na verdade, nós estávamos com 3 deputados estaduais na Assembleia Legislativa. O único que não conseguiu se reeleger foi o deputado Mário Bastos, que termina o mandato dia 30 de janeiro. O senhor propôs uma força-tarefa para trabalhar o orçamento de 2019. Eu até dei uma nota aqui dizendo que o senhor tentou ali agradar o governador, né? Fazer um agrado ao governador. Eu tento agradar todo mundo, sabe, Valmir? Quando eu cheguei aqui, eu te dei boa tarde, agradeci a sua entrevista, que é uma honra estar aqui. Mas é verdade. Na verdade, eu não quis agradar o governador. O que eu quis fazer? Não, deixa eu só... É porque o orçamento de 2019 ele é feito pelo governador que está aí, né? O governador Amazonino Mendes é quem manda o orçamento para a Assembleia Legislativa. Ele tem ideias na cabeça ali, tem, né? Claro que a maior parte dos gastos já estão definidas, não tem muito o que fazer, mas fica muito pouca coisa para o governador. O governador que vai assumir em 1º de janeiro estaria amarrado a um orçamento que não foi ele quem fez, né? A gente sabe que tem a possibilidade de remanejar recursos, né? Tem, acho que 30% no 40%. 40%. O que essa força-tarefa pode fazer, então, diante dessa proposta que foi apresentada? Vamos começar pelo agradar o governador. Vamos lá. Na verdade, eu não quis agradar o governador. Eu quis agradar a todos. Essa mesma proposta nós fizemos para os deputados que foram eleitos para o 1º mandato. Dei também essa mesma informação que nós demos para a equipe de transição do novo governo, nós demos para os 11 deputados de 1º mandato. A linha de atuação é a mesma. Da forma que eu tratei a comissão de transição do novo governo, eu também tratei os deputados de 1º mandato. Convidei todos para estar presente na nossa comissão, enviei a LOA de 2019 para todos os 11 deputados de 1º mandato e qualquer um que quisesse fazer alguma sugestão, que estariam todos seriam muito bem recebidos na nossa comissão para sugerir algo. Da mesma forma fizemos com a equipe de transição, não é pela figura do governador, mas por entender exatamente isso que você falou. Quem vai executar esse orçamento de 2019 é um novo governador. E aí nós deixamos a nossa comissão, o trabalho da comissão aberta para a comissão de transição. E alertamos a comissão de transição, por exemplo, que os recursos destinados para a área da saúde que estão registradas na LOA de 2019 é em torno de 12%. Veja bem, na virada de 2017 para 2018, quando a LOA foi apresentada à Assembleia Legislativa, havia uma previsão de recursos para esse ano de 2018 de 18%. E até agora, o governo do Estado já fez utilização desses recursos na ordem de 22%. Ora, se em 2018 foram utilizados 22% dos recursos do total do orçamento do Estado, como é que em 2019 a gente vai usar só 12%? Então, esse é um dos trabalhos que nós estamos fazendo, detectamos isso, encaminhamos para a comissão de transição e, claro, houve um pedido, uma sugestão para que nós voltássemos pelo menos aos índices de 2018, que seria de 18%. Na verdade, houve um erro. A gente não sabe se foi um erro proposital ou não, mas isso já está ajustado e isso é um trabalho da nossa comissão, 12%. Abrindo esse debate amplo, um debate entre os novos deputados, entre a comissão de transição, os atuais deputados e o atual governo. 12% é o mínimo que o governo pode investir, né? Exatamente. Pela Constituição. Perfeito. E já está fechada essa questão?
Nós fizemos esse ajuste. Quem apresentou proposta, apresentou, quem não apresentou, não tem mais como apresentar. Veja bem, tem tempo. Isso é um período de análise, onde a gente vai detectando esses tipos de acontecimentos. Vamos dizer erros ou não, mas nós vamos ajustando e equalizando essas questões que não darão a resposta necessária à população em 2019. Até amanhã, os deputados estaduais, até amanhã, dia 11, 18 horas, os deputados estaduais poderão apresentar suas emendas dentro do que cabe a eles nas emendas impositivas. Cada colega deputado poderá destinar um total de R$ 6.516.000 para o orçamento de 2019. E isso representa 1,2% do total dos recursos do Estado no ano que vem. Além disso, essas propostas, não só das emendas dos deputados, como esses demais ajustes, eles serão votados na Comissão de Assuntos Econômicos e será levado a plenário, e o plenário votará até o último dia de trabalho desse ano de 2018, que é em torno do dia 20 de dezembro. Provavelmente a gente vai votar essa matéria da LOA no próximo dia 19 de dezembro, que é uma quarta-feira, daqui a 9 dias. Isso. 9 dias. Para encerrar a nossa entrevista... Que pena, queria ficar mais. Eu tenho 3 projetos seus, um já foi aprovado, 2 estão ainda em tramitação na Assembleia Legislativa, que eu considero uma pitada de polêmica. Um é a Lei Seca. A Lei Seca, que foi chamado de projeto da Lei Seca. Lei Seca para quem tem porte de arma. Para quem anda armado. Sim. Né? Claro que, geralmente, quem anda armado num ambiente como esse que a lei fala, que são os bares, restaurantes, né, casas noturnas, são policiais, né? Geralmente. Geralmente são policiais. Não vejo outro tipo de pessoas transitando com isso. Agora, o que eu pergunto é o seguinte: a lei proíbe que o cara beba estando armado, né? Mas já tem uma norma da Secretaria de Segurança que os policiais têm que entregar a arma no bar, ou na casa noturna, e o bar tem que comunicar. Foi criado até um aplicativo pela Secretaria de Segurança, né? E mesmo entregando a arma, ele não pode beber, é isso? Veja bem, existe uma norma administrativa da Secretaria de Segurança. E agora existe uma lei estadual. A norma, ela numa escala, ela é abaixo da lei, né? Nada pode ser maior do que a lei. Então, a partir do momento que uma casa noturna, quando a gente chama casa noturna, a gente pode falar qualquer evento fechado, né? Se a gente está num bar, como é muito comum em Manaus, que estão nas calçadas, Eldorado, por exemplo, é impossível fazer uma fiscalização das pessoas que estão no Eldorado ou num bar aberto. Então, esse tipo de estabelecimento comercial, ele não está contido nessa lei. O que está contido na lei são os ambientes fechados, né? Estúdio 5, por exemplo, eventos na piscina do Tropical Hotel, eventos em qualquer casa de show na zona leste de Manaus. Sim. Onde há a fiscalização, né? E a revista de quem está entrando. É desse tipo de estabelecimento comercial que a lei trata, né? Então, a partir daí, de acordo com essa lei, o que acontece? Se a pessoa tem que assinar um documento que ela tem todo o direito de entrar armada, mas se ela for beber, ela não pode entrar armada. Então, ela tem que estar consciente de que ela vai escolher, ou ela entra armada, ou ela bebe. Não pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo, como é o caso, né, de quem vai dirigir um carro. Se você vai beber, sai de táxi, sai de carona, vai com seu amigo, vai de Uber. Se você não vai beber, vá dirigindo seu carro. É a mesma questão e a mesma situação, é uma questão de escolha. Eu vou entrar armado, mas eu não posso beber.
Não, eu quero beber, então eu vou deixar a arma lá, ou então eu vou entrar armado e não vou beber. É bem simples de se compreender essa lei aí que nós apresentamos esse ano, que falta ser regulamentada. A outra é essa questão das viaturas blindadas. O senhor tem um projeto de lei que estabelece que toda viatura foi tem arquivado que ser esse blindada. projeto. Foi arquivado? Esse projeto foi arquivado. Dos colegas, né, achou por bem arquivar. Na verdade, o que acontece? Um veículo blindado ele é muito mais caro do que um veículo normal. Ele é em torno de 70% mais caro. Ele não chega a dobrar o preço, mas ele se torna 70% mais caro. Ele se torna mais pesado e, por isso, ele consome mais combustível. Por conta disso, nós vamos reapresentar esse projeto na LDO em junho do ano que vem, se assim me for permitido. Uhum. E ele foi arquivado justamente por conta de todos esses... Tem a necessidade? Existe algum país do mundo em que os carros são blindados da polícia? Existem vários países, principalmente os desenvolvidos, né, os países ricos. Uhum. Eu acredito, os próprios carros do BOP no Rio de Janeiro hoje são carros blindados, né? A gente pode, por exemplo, começar a pensar nisso naqueles carros que fazem as operações de maior risco, né? Que o grau de risco aumenta bastante. Pois é, então, porque uma coisa é você ter carros blindados que podem ser usados eventualmente pela polícia, outra coisa, o projeto falava em todos os carros. Né? Exatamente. Então a gente vai readequar e vamos reapresentar na LDO em julho do ano que vem, justamente para que o governo possa fazer as adequações e os estudos e ele possa vetar ou não para que seja votado na LOA de 2020 já, no final do ano que vem. O terceiro projeto seria a obrigatoriedade dos hospitais terem nas suas equipes os cirurgiões dentistas. Agora, o problema aqui que eu vejo é que ele obriga os particulares também, não só os hospitais públicos, mas os particulares. Veja bem, vou explicar tecnicamente que eu peguei uma aula dos dentistas, cirurgiões dentistas. 90% das infecções hospitalares, elas se dão pela boca. Quando você vai ser entubado ou algum outro tipo de utensílio, né, do próprio hospital que entra na sua boca, às vezes uma luva, ou às vezes o próprio comprimido, ou uma colher, algo que chegue perto da sua boca, né, que chegue perto da boca do paciente. Então 90% da infecção hospitalar ela vem através da boca. E somente um médico, como é o caso do dentista, especialista naquela área do corpo humano, é que consegue detectar que existe ali uma infecção hospitalar. Esse projeto ele vem trazer exatamente isso, evitar as infecções hospitalares. Já existe um movimento nacional sobre isso, né? Vários estados brasileiros já estão adotando o dentista nas equipes multidisciplinares, não só o médico de coração, não só o médico de pulmão, não só o clínico geral, mas também o cirurgião dentista, porque ele consegue detectar qualquer que seja a infecção. E muitas dessas infecções elas começam e elas terminam com o óbito justamente porque entram na corrente sanguínea. Então, se for detectado no início esse tipo de infecção que vem em 90% dos casos pela boca, imagina-se que muitos dos recursos públicos para a saúde seriam evitados o seu gasto por conta disso. Quer dizer, não é caro manter um cirurgião dentista em uma UTI ou em várias UTIs. Por exemplo, os plantões dos maiores hospitais seriam necessários em torno de 5 ou 6 dentistas a cada plantão. E aí a gente pensa aí nos 4 principais hospitais da rede pública
E a gente tem mais ou menos uma média aí de R$100 mil por mês, né? Entre os cirurgiões dentistas, esses profissionais que até então, a própria medicina, né? A própria ciência médica, ela não conhecia isso. Isso é algo novo e a medicina muda praticamente todos os dias. Isso foi detectado realmente agora. E no Brasil esse movimento é bastante recente. Tem cerca de 2, 3 anos, mas no Amazonas nós ainda não temos nós não somos cientes Pois é, porque desses problemas. Os pronto-socorros, às vezes, tem lá um dentista de plantão, né? Não é esse... Não, não é isso. Mas não é isso, né? Não é para fazer o atendimento da cárie, da dor de dente, do canal, não é para isso. É para evitar as infecções hospitalares que, na sua grande maioria, que têm o seu início na boca dos pacientes. Ok. Bom, a gente já extrapolou aqui os 40 minutos. Uma pena, poxa. Estou lembrando das entrevistas do Jô, né, que tinha as pessoas lá assistindo aí quando acabava Bom, mas a gente... Eu queria ficar mais aqui, viu? A gente agradece. Eu sou seu fã, Valmir, desde o início da sua caminhada aí, né? Você sabe disso, você sabe que eu te acompanho há muito tempo. Eu agradeço. É a primeira vez, você lembrou bem quando começou a nossa entrevista, primeira vez que você visita o nosso estúdio aqui e concede uma entrevista. É a primeira vez que eu fui convidado, aqui, né? Aqui no estúdio, porque... Por exemplo, eu estou falando com você na sua casa, eu não vou na sua casa, só se você me convidar. Então no Valmir a mesma coisa, eu só venho aqui se ele me convidar. Então, é isso. A gente agradece a sua audiência, agradece a presença do deputado Josué Neto e encerramos aqui a nossa live. Muito obrigado. Obrigado, Valmir. Um grande abraço. Foi bom? Foi bom para você? Foi bom. Foi bom mesmo?